Vamos falar sobre o clareamento dental. Hoje temos técnicas para obter um resultado satisfatório, com uma estética bastante agradável, sem prejudicar as estruturas dentais. É aplicado um gel, geralmente de peróxido de carbamida ou de hidrogênio, sobre os dentes, que vai fazer com que as moléculas de pigmentação sejam liberadas. Então, aquela cor mais escurecida, que não permite que a luz passe, elas são eliminadas, deixando a tonalidade dos dentes mais brancas e com segurança. Não há prejuízo, não há enfraquecimento dental algum. A melhor técnica consiste em fazer as sessões no consultório, com a aplicação do gel e uma proteção na gengiva, aplicando o gel sobre o dente, ativando ele com fotopolimerizador, laser ou LED, e acompanhando toda a noite com uma moldeira em gel em casa. O paciente encaixa nos dentes e vai dormir. De manhã remove para fazer novamente na noite seguinte. A durabilidade dos resultados, usando-se a técnica correta, bons produtos, fazendo uma boa finalização, a possibilidade que dure de 3 a 6 anos com um resultado satisfatório. O que são os bioestimuladores de colágeno? São ativos biocompatíveis com o ser humano que você introduz na pele para que o seu colágeno, que foi deixando de ser produzido, renove essa produção. Com a idade, a partir dos 30 anos aproximadamente, a produção natural do ser humano vai diminuindo. Com os bioestimuladores, o nome já diz, ele estimula o seu organismo a produzir novamente e dá a estruturação, a sustentação da pele. Aquela flacidez, aquele rosto caído que vai ficando envelhecido pela falta do colágeno, o bioestimulador começa a reestruturar tudo isso para que o teu organismo gradativamente vá produzindo este colágeno, sem você ter que fazer um preenchimento, uma grande transformação no seu rosto. É naturalmente o seu próprio colágeno sendo refeito, te dando uma jovialidade, uma naturalidade no seu rosto progressiva, sem grandes intervenções. Falando do bioestimulador com subcisão. Quando o paciente apresenta cicatrizes de acne ou rugas muito profundas, a gente faz uma subcisão, que é como se descolasse um pouquinho, soltasse essa pele, liberasse ela das estruturas e aplicando o bioestimulador embaixo dessa pele, para que ele se forme um colágeno estruturado embaixo e aliviando essa marca profunda dessa cicatriz. Uma pergunta frequente sobre os bioestimuladores é quanto à durabilidade. A durabilidade interfere muito o produto que vai ser utilizado. Alguns produtos estipulam para a gente até 2 anos de efeito. Você fazendo a manutenção anual para manter essa produção no seu auge, mas tendo algum efeito até 2 anos, alguns com 1 ano. Então, o ideal é que o paciente faça uma sessão a cada ano para ele manter esse estímulo. E o protocolo inicial vai depender da necessidade de cada paciente. Se o paciente tem uma necessidade maior, faz-se um protocolo de 3 sessões, com intervalo de 30 a 60 dias de uma sessão para outra, depois fazendo apenas as manutenções.
Emagrecimento facial. Do que se trata? O emagrecimento facial são enzimas estéreis que a gente aplica nas porções de gordura do rosto para que você consiga degradar. Essa enzima ela vai quebrar essas células de gordura e degradar, eliminá-las, para que você não tenha que fazer corte nenhum e você consiga se livrar, vamos dizer assim, daquelas gordurinhas que às vezes o paciente tem um acúmulo em alguns pontos, geralmente na região do jaw, e fica saliente. Então a gente faz algumas aplicações, normalmente de 4 a 6 sessões, dependendo muito da quantidade de gordura, e ela vai sendo eliminada, sem você ter que fazer nenhum procedimento invasivo. Quais as regiões que essa enzima geralmente é aplicada? Geralmente no jaw, que é uma gordurinha que fica saliente, né? A região de olheira, alguns pacientes têm um acúmulo de gordura, formando uma bolsa mais pesada. Então é uma região que a gente também pode aplicar para que ela se dilua. E às vezes o contorno facial. O paciente às vezes tem o contorno com aquele acúmulo de gordura visível. É uma região que também tem um resultado satisfatório. Enxerto ósseo. Qual a necessidade de se fazer o enxerto ósseo? Quando o paciente perde um dente ou vários, o organismo vai fazer uma reabsorção óssea. Ele vai retirar osso desse local onde não mais existe um dente para se manter. Esse osso vai ficando cada vez mais fino, dando um aspecto de afinamento no rosto, um aprofundamento. Essa parte óssea, se o paciente precisa fazer um implante para repor esse dente perdido, é necessário que se coloque o osso novamente para que tenha onde suportar esse implante. Esse osso é feito em laboratório através da fibra bovina, que é biocompatível com o ser humano. Essa fibra, ela vai ser colocada, esses ossos granulados, vamos dizer assim, são colocados no local onde precisamos de osso e o organismo vai substituir por um osso novo do próprio organismo formado neste local, para que possa dar a estabilidade ao implante. Muitas vezes, quando o paciente perde um dente, ele não percebe os problemas que serão acarretados e demora muito para procurar solução. Quando percebe que a mordida está toda alterando, os dentes estão desalinhando e esse dente está causando prejuízos e o paciente procura para fazer esse implante, o organismo vai reabsorvendo esse osso ao longo do período. Quanto mais tempo o paciente demorar, mais difícil recolocar esse dente e reestruturar o que foi perdido, principalmente a parte óssea, que muitas vezes no primeiro ano a perda óssea é acentuada, não tendo espaço para colocar um implante no local. Por isso, a importância de se fazer um implante de 60 a 90 dias após a extração do dente. Falando sobre fios de PDO. A aplicação dos fios de PDO são necessárias em algumas regiões onde precisamos do estímulo de colágeno e a gente não aplica bioestimulador. Em algumas regiões mais sensíveis, regiões das olheiras, regiões das rítides labiais, são regiões que a gente não vai introduzir o bioestimulador, mas precisamos de um colágeno nessa região, para suavizar essas rugas, para fazer com que essa pele fique novamente mais esticadinha. Então você coloca os fios de PDO, que são pequenos fiozinhos, que a gente coloca em várias posições, como se formassem uma rede, mantendo aquela pele com uma espessura mais lisa, mais reta. E com isso, esses fios vão ser, devagarinho, o organismo vai reabsorvendo e transformando em colágeno no lugar. Então ele vai manter aquele viço da pele, vai manter aquela lisura através da indução que este fio vai causar no seu colágeno. Também usamos o fio de PDO com bastante frequência nas rugas periorbiculares, que seriam os pés de galinha, para que ele dê a sustentação nessa pele fina, fazendo essa rede de colágeno. Como é feito o lifting temporal? O lifting temporal são pequenos acessos, alguns furinhos que a gente faz para poder passar um fio de sustentação. Então a gente faz na região da têmpora, no couro cabeludo,
Então, a gente passa esse fio por baixo, ele vai laçar uma camada do rosto, que é chamada SMAS, que é o Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial. Esse sistema, essa camada, ela dá uma sustentação às estruturas do rosto. E com a idade isso vai descendo, vai caindo, vai dando a sensação de flacidez, de rosto envelhecido, um cansaço permanente. Conforme a gente passa esse fio e puxa o SMAS, ele leva essas estruturas de volta para onde elas desceram. Então a gente faz essa amarraçãozinha, né? E dá uma sustentação novamente para o rosto. Então dá jovialidade, ele tira aquele aspecto de cansaço, o paciente rejuvenesce assim praticamente em uma sessão. E ele tem uma durabilidade boa. Esse fio, alguns pacientes de 2 a 3 anos, é a durabilidade assim mais comum, mas ele pode se sustentar até 5 anos. Então dá uma diferença assim muito boa. E onde são feitos esses pertuitos, esses furinhos, né? Eles são feitos no couro cabeludo, nessa região adiante da orelha e aqui próximo ao cabelo. Então esse fiozinho ele vai passar, fazer esse contorno e dar essa sustentação, elevando essa pele que está caída. Então ele vai melhorar todo o contorno do rosto, essa flacidez que vai descendo, que a gente chama de bulldog, que a bochecha perde o contorno, ele vai ressustentar isso. Então esse fiozinho vai passar e são regiões bem discretas, onde não fica uma cicatriz aparente, nada. E vai dar uma leveza para o rosto, vai dar uma jovialidade natural. O principal benefício é que você tem essa rejuvenescida de uma maneira natural e simples, sem que isso pareça uma cirurgia, uma grande transformação. Falando da recuperação do lifting, é considerado uma cirurgia minimamente invasiva. É considerado cirúrgico porque tem esses pertuitos, esses furinhos, né? Mas é minimamente invasiva, porque são realmente uns acessos muito pequenos. E o pós-operatório é geralmente muito tranquilo. A gente faz uma medicação completa, preventiva, para que o organismo tenha uma facilidade de recuperação e um pós-operatório mais confortável. Geralmente o primeiro, segundo dia é que é um pouquinho mais chatinho, vamos dizer, né? Mas é relativamente bem tranquilo. A grande maioria dos pacientes trabalham normalmente, 1 dia, 2 no máximo, assim, geralmente, né? Dependendo, claro, de organismo para organismo. Mas, no geral, de maneira simples, é um pós-operatório muito tranquilo. Quais as estruturas do rosto que você vai perceber diferença no lifting? Quando você faz essa sustentação, essa puxada, você vai perceber que vai aliviar o bigode chinês, que é uma queixa constante da maioria dos pacientes. Marionete, essa linha que aprofunda abaixo do lábio, que envelhece bastante, ele também melhora esse contorno e melhora esse contorno. Então, o conjunto inteiro do rosto vai subir. Então, a diferença geral é excelente.
devo fazer a limpeza dentária regularmente? O acúmulo de placa bacteriana nos dentes desenvolve doenças, tanto quanto a cárie nos dentes, quanto problemas da gengiva. Inicialmente uma gengivite, transformando-se numa periodontite, que leva à perda dos dentes, mesmo não tendo cáries. Essa periodontite, essas perdas, elas vão gerando uma infecção grave, muitas vezes severa, que se o paciente tiver um problema cardíaco, por exemplo, e essas bactérias se aproveitarem na circulação, poderá ser inclusive fatal. A necessidade de se remover essa placa, esse tártaro, para que não se desenvolvam essas doenças. No início, acontece bastante sangramento gengival, é como se fosse um aviso para o paciente que algo está errado. O paciente que faz regularmente e mantém a sua gengiva saudável, os dentes saudáveis, essas bactérias automaticamente entram em equilíbrio e você conseguindo manter a saúde geral, para que você não perca os dentes, para que você não tenha hálito ruim, gosto ruim, secreções purulentas, várias consequências sérias que podem surgir. Geralmente, o período padrão é que se faça a limpeza dentária a cada 6 meses, dependendo da necessidade do paciente. O paciente com um acúmulo maior de tártaro, muitas vezes necessita fazer com um intervalo menor, mas geralmente 6 meses é o padrão. Que é o microagulhamento. São pequenas perfurações que são feitas na pele com agulhinhas metálicas, semelhantes à acupuntura, só que elas são mais localizadas e múltiplas. Ela vai fazer com que haja um estímulo de colágeno, alivia manchas, alivia cicatrizes, é um tratamento para que a pele melhore o seu viço e tenha um resultado visível em algumas sessões. A finalidade do microagulhamento, ela tem vários benefícios. A finalidade é que a gente tenha uma melhora do colágeno, ela tem uma melhora nas manchas da pele, cicatrizes de acne, as rugas, as linhas de expressões, tudo isso vai ter um benefício como um resultado do microagulhamento. O ideal do microagulhamento é que sejam feitas pelo menos 2 sessões com intervalo de 30 dias entre elas. Essas sessões vão te trazer um benefício com aproximadamente 8 meses de durabilidade. E como ele abre os poros, você pode usar ativos como vitamina C, ativos para manchas, que eles vão penetrar nesses poros e te dar um efeito a mais de resultado. Preenchimento com ácido hialurônico. Do que se trata? O ácido hialurônico é uma substância que temos naturalmente no nosso organismo. Com o tempo, com o envelhecimento, a reabsorção óssea, a flacidez muscular, os coxins de gordura do rosto vão descendo e se separando,
essas marcas vão aprofundando alguns sulcos no nosso rosto, onde nós conseguimos fazer um preenchimento com ácido hialurônico para devolver o volume dessas estruturas, eliminando aquelas marcas de cansaço permanente, a marca do envelhecimento geral em si. Atualmente, é muito utilizado o preenchimento com ácido hialurônico na região das olheiras, onde dá uma reabsorção óssea grande e ficando muito aprofundado. O bigode chinês vai ficando uma expressão muito marcada, dá para fazer um preenchimento, suavizar, marionete, algumas regiões do rosto que o paciente quer dar uma reestruturação, um contorno harmonioso, fazer uma harmonização facial completa. O ácido hialurônico, ele é muito utilizado para reestruturar o corpo, aquelas partes perdidas, e vai reestruturando, ou até para fazer um refinamento, para desenhar contornos, dar uma harmonia maior, corrigir alguma assimetria que o paciente tenha, redesenhar um lábio tanto quanto um lábio perdido, quanto um lábio que o paciente não se satisfaz e gostaria de um pequeno contorno a mais ou um volume a mais, tudo dentro da necessidade de cada paciente, sem excessos, dando harmonia no conjunto. A durabilidade do ácido hialurônico depende muito da quantidade, da necessidade de cada paciente, mas em torno de 8 meses, em alguns casos até 2 anos, a possibilidade de você ainda ter um resultado. Protocolo ou carga imediata. Do que se trata? Paciente desdentado total ou alguma arcada, tanto sem os dentes há muitos anos ou com dentes condenados, que precisam ser removidos. É feita a remoção desses dentes na mesma sessão que são feitos os implantes, uma única cirurgia. Na mesma sessão, fazemos um molde, mandamos para o laboratório confeccionar um provisório que vai ser parafusado nesses implantes. Esse provisório, geralmente, o paciente usa em torno de 4 a 6 meses, até que ocorra uma osseointegração. O organismo vai formar osso novo em volta desses implantes, abraçando-os como se fosse um dente, para que não haja mais perda óssea. Esses implantes serão osseointegrados, calcificados, eles ficarão estáticos, duros,
podendo ser parafusadas e desparafusadas as próteses. É necessário que nas primeiras sessões seja feito aproximadamente em 3 dias esse protocolo imediato. Após este período, o organismo estará com essa neoformação óssea, tendo que deixar em repouso, não mais parafusar e desparafusar. Por isso, as próteses são feitas provisórias em 3 dias. Um dos maiores benefícios da parte dos implantes, dessa osteointegração, é que o organismo entende que, como ele aceitou esse implante como sendo um dente, o organismo entende que não mais será removido o osso desse local. Então, ele dá lá uma estabilidade óssea para o paciente, para que não vá perdendo o osso a vida toda. Há uma estabilidade, inclusive para a mastigação, para a parte funcional, para que o paciente tenha reestruturado a sua altura de mordida, a sua altura oclusal, que faz parte do sistema mastigatório completo. Reabilitação oral em porcelanas. Do que o assunto trata? Quando o paciente tem um dente fraturado, muitas vezes com uma cárie extensa, uma restauração muito antiga, há necessidade de se reconstruir esse dente, para devolver a função mastigatória, para devolver o espaço de contato entre os dentes, para devolver a saúde bucal, tanto no sentido da gengiva saudável, quanto da função mastigatória. É necessário que o paciente mantenha uma estabilidade na sua altura oclusal, o que a gente chama de dimensão vertical, que seria essa altura do terço inferior da face, vai se perdendo com o tempo quando vai perdendo os dentes. Ou um desgaste muito severo, fraturas e perdas de estruturas vão perdendo essa função sem que o paciente perceba e sobrecarregando todo o sistema mastigatório, causando prejuízos futuros com soluções mais difíceis. Com a reabilitação em porcelanas, a gente consegue devolver as estruturas, o contorno, o desenho necessário dos dentes e uma melhoria estética muito grande, porque a gente consegue, com as porcelanas de qualidade hoje, a fazer com que fique um sorriso natural, bastante agradável, demonstrando saúde. Afinal, o que é o Skin Buster? O Skin Buster é uma hidratação profunda na pele, onde a gente faz a aplicação dos ativos diretamente na camada da derme, que é abaixo da pele. Ele vai te dar uma naturalidade, uma suavização da pele em si como um todo, das rugas, vai te dar um viço melhor, uma hidratação geral. Essa hidratação você pode incluir ativos para atuar nas manchas, para atuar nas cicatrizes,
várias opções que você inclui no Skin Buster. E esta própria hidratação, ela vai fazer com que outros ativos funcionem melhor, como um bioestimulador. Se você faz uma aplicação de um bioestimulador numa pele hidratada, o teu resultado final é maior do que uma pele com uma hidratação baixa. Então, o Skin Buster, ele ativa as estruturas, todas as partes do seu rosto. O Skin Buster são aplicações que não têm excesso. Você pode fazer com bastante frequência e, em alguns casos, se o paciente quer fazer a cada 6 meses, a durabilidade, a extensão das aplicações vai depender da necessidade de cada paciente. Lembrando que hidratação é sempre bem-vinda, não há questão de excesso. Como age a toxina botulínica, popularmente conhecida como Botox? Ela temporariamente bloqueia os sinais nervosos que produzem a contração muscular. Essa contração muscular, as linhas de expressões vão se formando pela contração excessiva dos músculos. Então, com a toxina, isso fica mais leve, o músculo fica mais relaxado, te dando o resultado de que você não tenha as rugas permanentes tão rapidamente. Os benefícios da toxina botulínica, ou Botox, ele alivia as rugas de expressão, ele previne o envelhecimento precoce, ele trata o bruxismo e principalmente auxilia os outros tratamentos. Se você faz um preenchimento onde o paciente já fez a toxina botulínica, esse músculo se encontra favorável por estar relaxado. A durabilidade da toxina botulínica, do Botox, geralmente ela inicia a ação de 48 horas até o pico máximo, que é 15 dias. Então consideramos um resultado rápido. E a durabilidade de 4 a 6 meses, dependendo sempre de paciente para paciente. Então são resultados rápidos, onde melhora muito a autoestima. A idade para se fazer a toxina botulínica ou Botox, geralmente a partir de 25 anos. Mas tem pacientes com 20 anos que já têm as rugas de expressão marcadas, as linhas verticais entre as sobrancelhas, as linhas horizontais na testa, os pés de galinha, né, nos cantos dos olhos, essas rítides. Por isso, alguns pacientes a gente pode fazer a aplicação antes dos 25, dependendo da necessidade de cada um. O paciente que tem o sorriso gengival, quando sorri mostra uma linha de gengiva muito alta, é possível fazer uma aplicação de toxina botulínica, ou Botox, pontinhos específicos, onde ele segura essa contração muscular e quando o paciente sorri, ele mostra uma linha de gengiva menor, sem que você faça nenhum tipo de cirurgia.
O aparelho jato de plasma consiste em um aparelho com uma caneta na ponta de muita precisão, que é o grande diferencial desse aparelho. A gente escolhe a área que precisa de tratamento, ela vai precisa onde a gente localiza os pontos de necessidade. Ele vai liberar um aquecimento que vai causar uma ionização do ar, gerando uma produção de plasma. Isso vai dar uma diferença na pele bastante acentuada. Vai gerar uma espécie de lesão, uma inflamação controlada nessa pele, que vai fazer com que haja um rejuvenescimento celular acelerado e uma produção de colágeno, fazendo com que a gente obtenha os resultados. Os locais que o jato de plasma pode ser aplicado: nas rugas de expressão, na olheira, na face para promover um lifting, nas manchas de sol, nas rítides labiais, que é o código de barras, no pescoço, em pequenas verruguinhas que aparecem. Os resultados do jato de plasma dependem da necessidade de cada paciente, cada organismo reage de uma maneira. Ele vai formar uma película, umas casquinhas, que aproximadamente em 7 dias a pele volta novamente a ficar íntegra. De 3 semanas a 3 meses é o período que tem o pico máximo de ação, podendo ser repetido, depende da necessidade de cada paciente, pode ser repetido a cada 30 dias por 3 vezes. E esse resultado é um resultado assim, a gente não diz definitivo, mas é um resultado bastante duradouro, porque ele só vai reaparecer quando essa pele criar um excesso novamente, criar uma flacidez, algumas situações que você precise refazer, mas por um novo problema. Os locais que o jato de plasma pode ser aplicado: nas olheiras, nas rugas de expressão, na face para promover um lifting, no código de barras, que são as rítides labiais, no pescoço, para remover pequenas verrugas, manchas de sol, nas pálpebras, onde o paciente não quer passar por uma cirurgia de blefaroplastia. O que é o PDRN? Polidesoxirribonucleotídeo. É extraído do DNA do salmão, que tem atividade regenerativa no corpo humano, que naturalmente nós apresentamos, por isso ele é biocompatível e vai regenerar as células. O que o PDRN faz? Ele é aplicado em pequenas porções diretamente sobre a pele, fazendo uma regeneração celular e melhorando essa pele num curto espaço de tempo, rejuvenescendo a pele da face. Os resultados do PDRN: melhora consideravelmente da pele do rosto, dando mais viço, dando mais firmeza a essa pele. Ele alivia as rugas dos olhos, as linhas de expressão, as olheiras, as rítides labiais. É aplicado sobre o melasma para aliviar. É aplicado para dar um efeito lifting no rosto. É aplicado também sobre cicatrizes para aliviar as marcas. É recomendado que seja feito em torno de 2 a 4 sessões, variando de paciente para paciente, né? Que sejam geralmente com intervalo de 30 dias, podendo ter uma durabilidade até de 2 anos. E é interessante que se faça uma aplicação anual para você fazer uma manutenção para manter o estímulo do organismo.
que é a lipoaspiração submentoniana, conhecida como lipo de papada. É uma cirurgia estética minimamente invasiva, de recuperação rápida, que promove o contorno do rosto, do queixo, essa região do pescoço, removendo as gorduras acumuladas. Então ela vai dar uma harmonia facial, ela vai dar um rejuvenescimento à pele, trazendo uma harmonia facial, redefinindo os contornos, trazendo jovialidade para o rosto. Como é o procedimento? É um procedimento geralmente de sessão única, que é feito com auxílio de cânulas, um lipoaspirador, a anestesia é local, com pequenos pertuitos para a passagem da cânula, para que possa aspirar essa gordura, trazendo um resultado imediato. O resultado final se dá após alguns meses do tratamento completo, das drenagens, do uso da faixa, da adaptação da pele, para que não tenha mais nenhum inchaço. Embora o resultado mais visível é o imediato, que é bastante satisfatório.